Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Lili Nascimento tá lá na Argentina, onde o Corinthians vai fazer a estreia na Libertadores amanhã. A ótima notícia é que Fernando Diniz bidou, ou seja, já vai poder estar na beira do gramado ali fazendo os primeiros trabalhos com o Coringão. E você, tá ansioso aí para essa estreia de Fernando Diniz, ver como o time vai se comportar? Sua opinião, veremos um outro Corinthians amanhã na Argentina pela Libertadores? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora a Lili Nascimento, que ontem acompanhou o Vasco na Sula e já está pronta para receber o Corinthians de Fernando Diniz, hein, Lili? Aí na Argentina, a estreia do Diniz contra o Platense. Lili. É isso mesmo, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, né? O fã de esportes que vai acompanhar este jogo na quinta-feira às 9 da noite de forma ao vivo e exclusivo nos canais ESPN e Disney Plus, né? O plano Premium. E de forma exclusiva também, eu vou mostrar a casa do Atlético Platense, o estádio Ciudad de Vicente Lopes. O nosso camarógrafo Marcelo tá mostrando pra vocês justamente a tribuna Júlio Adolfo Cosi, que é o lugar onde ficarão os torcedores do Corinthians. Então vou fazer um giro rápido para apresentar para o fã de esportes a casa da estreia do Timão na Libertadores. Marcelo, um pouquinho para cá, só para a gente mostrar que exatamente ali, Fernando Diniz fará sua estreia como técnico do Corinthians. Então tem o banco de reservas, ele vai ficar aqui mais à beira do gramado para comandar a equipe, os 11 jogadores, né? Ele faz um treino na manhã de hoje no Brasil. Depois do almoço, eles viajam aqui para Buenos Aires. Devem chegar no final da tarde, a gente vai mostrar tudo para o fã de esportes também. Memphis Depay é desfalque, ele vem se recuperando da lesão. É uma lesão que exige muito cuidado. Ele tem que cumprir todas as etapas certinho, tá? Porque se não cumprir algum cronograma, pode voltar a estaca zero. E aí, para ele poder retornar, ainda não tem uma previsão exata aí do Corinthians, mas é uma lesão que leva de uns 24, 25 dias. A gente tá aí acompanhando para saber de fato como anda a recuperação do Memphis. O Yuri Alberto não participou do primeiro treino do Diniz ontem, por quê? Foi tirar o siso, o famoso dente do juízo, mas que ele continue com juízo, porque assim, ele não está descartado não para a partida daqui. Ele passou por uma cirurgia, deve treinar hoje, viajar com a delegação, então não foi falado nada sobre não ter o Yuri Alberto. Fernando Diniz quer contar com ele. E por falar em Diniz, ontem foi a coletiva de apresentação. A gente separou alguns trechos para mostrar para você, fã de esportes. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Me senti feliz e confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então é uma alegria muito grande. É a torcida por excelência. Isso está na boca de todas as pessoas. A gente que vem jogar contra, até vir jogar contra, que é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer é trabalhar para ser um time que corresponda ao tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é um time que há 2 meses atrás estava ganhando a Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e em 2 meses tudo mudou. Então ninguém desaprendeu a jogar. Digamos assim que é um duelo de desesperados, tá? Porque a Platense não vence há 6 jogos, o Corinthians há 9, a pressão dos dois lados, mas pro lado do Corinthians a pressão ainda maior, principalmente da torcida para os jogadores, mas é claro que durante os 90 minutos aqui a torcida vai apoiar. Vou entregar para vocês de uma forma diferente, barrando com o nosso camarógrafo Marcelo, para mostrar para vocês o gramado, tá? Que ainda será cortado para ficar tudo bem bonitinho. A gente percebe que a grama está alta, mas ela ainda será cortada e aí sim estará tudo pronto para receber Platense e Corinthians ao vivo, exclusivo. Você, fã de esporte, só assiste com a gente, então a gente te espera. Volto com vocês. O Corinthians apresentou oficialmente aqui no CT Joaquim Grava Fernando Diniz, que chega para substituir Dorival Júnior, que foi demitido no fim de semana após a derrota por 1-0 para o Internacional em Itaquera. O executivo de futebol Marcelo Paz explicou o porquê escolheu Diniz. Mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, conhece o Corinthians, conhece a casa, entende rapidamente o que é o clube, foi atleta do clube, vivenciou. Um profissional que tem um perfil
que eu entendo, nós entendemos, né, junto com o presidente do departamento de futebol, que se adequa ao que temos no nosso elenco, um elenco que gosta da bola, um elenco que gosta de posse de bola, um elenco que tem qualidade técnica para desenvolver o jogo que o Diniz costuma fazer, com ideias diferentes, inovadoras. Então isso é importante e que a gente precisa rapidamente voltar a vencer. Diniz assinou até o fim desse ano, que é quando termina o mandato do presidente Osmar Stabile. E ele chega no momento conturbado, né? O time não vence há 9 jogos e vem sofrendo pressão da torcida. Nesta terça-feira pela manhã, mais um protesto com faixas e também cobranças mais diretas de alguns torcedores organizados com jogadores. É super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai lá no estádio e que às vezes ganha o jogo com a sua presença. E a gente sabe que o Corinthians muitas vezes ganha os jogos por conta dessa torcida que não para. Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. O comandante já estreia nesta quinta-feira contra o Platense na Argentina pela Libertadores. E no domingo, logo na sequência, tem clássico com o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo para trabalhar, mas ele já tem uma estratégia. Eu acho que a gente tem que aproveitar bons trabalhos, que foram bons trabalhos aqui, tanto do Ramon Dias e depois com o Dorival. Teve aí a ascensão de jogadores, teve conquistas de campeonato. Então a gente sempre tem que procurar aproveitar, né? E obviamente que aos poucos, taticamente, ir colocando as coisas que são possíveis. Mas assim, no primeiro momento, o primeiro contato com os jogadores é ver, estou procurando informação com todo mundo do clube, tem muita gente qualificada aqui, gente que eu conheço já de ter trabalhado em outros clubes, de escolher as melhores estratégias do plano tático e também de jogadores. Como o próprio Marcelo Paes disse, o Diniz foi escolhido pelo estilo de jogo, né? Aquele estilo de posse de bola. E o treinador comentou um pouquinho também sobre aquele comportamento explosivo que ele costuma ter na beira do campo. Eu tenho uma relação construída com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. E aquele Diniz da beira do campo, não Diniz que eu tenho alegria de ser daquele jeito, porque aquele é um Diniz que consegue ajudar mais os jogadores. É assim que eu consegui ajudar esses que alguém citou, do Sara, do Ryan, do Bruno Guimarães, recentemente do Gabriel Magalhães, que é um corintiano fanático na seleção. Então, obviamente que em algum momento você passa do tom, que você tem que saber se corrigir. Isso é uma coisa que eu procuro fazer. Mas aquilo tem um fundamento positivo, que é de ajudar o jogador, é de ir no encontro do jogador para ele conseguir fazer o seu melhor. Ainda sobre o estilo de jogo, ele falou sobre a possibilidade de Hugo Souza trabalhar um pouco mais com a bola nos pés. Eu trabalhei com o Fábio no Fluminense, que não jogava absolutamente nada com os pés e tinha mais de 40 anos. E evoluiu muito com o pé. E o Hugo é um jogador que eu acho que ele na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil, porque o jogo tem que ficar fácil para o goleiro. O goleiro não é o Galo, não é o Memphis, ele é o goleiro. E claro que Diniz falou sobre Memphis Depay e a importância que o holandês tem para o time. Lembrando que o atacante está lesionado, né, com um probleminha na coxa e só tem vínculo até o meio do ano. Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, é uma superestrela mundial. É um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians de 24, ele foi muito importante, sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre teve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. Esses foram alguns trechos dessa primeira entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Ele só tem mais uma sessão de treinamento nesta quarta-feira, antes da viagem para a Argentina, quando vai, como eu disse, estrear na Libertadores diante do Platense. E falando no torneio internacional, olha, na Libertadores ele já tem uma certa experiência. Recentemente foi campeão em 2023 à frente do Fluminense. A gente tem que sonhar e ir atrás disso. Todo mundo quer e a gente também quer. O que vai acontecer, a gente só vai saber quando for o dia da final. Mas eu acho que a gente tem que acreditar e viver esse sonho todos os dias, com muito trabalho, muita luta. É uma competição extremamente difícil de ser conquistada, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um desejo forte, verdadeiro e ir atrás disso.
Assim, respaldo. o legal de ontem é que assim, foi o primeiro treino dele, né? E assim, o Diniz, ele assim, para quem já viu um treino, e eu recomendo muito, assistam um treino do Diniz, é muito legal. Treino à vera mesmo, né? Não tô falando bobinho e tal. Ontem foi um treino muito leve, assim. Não tinha muito. Foi reapresentação pós, né? Dos caras irem para campo, tem a questão do desgaste e tudo mais. Então ele fez um treino mais dinâmico ali no aquecimento. Convocou ali alguns jogadores para fazer uma movimentação de mais assim, de você ter fluidez, de você ter agilidade e intensidade. E foi só. O que o Diniz fez ontem, que dá pra gente chamar a atenção como bastidor, foi o papo reto com alguns atletas. Então ele chama alguns atletas e dá um papo reto. Eu preciso de você aqui, preciso de você assim, meu modelo de jogo é assim, eu espero que você se encaixe. Um deles, por exemplo, que eu sei que ele conversou foi o Breno Bidon. Boa. Então assim, teve o papo reto, teve esse treino mais ágil ali e tal, mas foi mais roda de bobo ali do que propriamente um treino, assim, uma coisa tática, uma coisa que exige. Normalmente os treinos do Diniz são mais longos, né? São mais longos, são mais intensos. Então, assim, a rapaziada já tá meio que se ambientando com o trabalho do Diniz. E o Bidon, acho que vai jogar muito com ele. Na mão do Diniz? Não é? Essa questão que o Hernan trouxe do papo reto, foi também a expressão que eu ouvi, papo reto. Que ele chegou a alguns jogadores, conversou individualmente, né? Como o Hernan trouxe do Bidon. É o que eu vi que ele buscou e ele quer buscar potencializar cada um, sabe? Foi uma conversa no sentido que, assim, mudar a chave rapidamente. Vocês são bons, têm qualidade para isso, mas a gente precisa mudar a chave, virar essa chave e encontrar o caminho das vitórias. Então, por isso que o Diniz foi contratado, para ele mudar essa situação. E ele quer tirar esses jogadores da fase ruim, por exemplo, usar um cara aqui que a gente sabe que é muito bom, que é o Garro. Então, o Diniz, ele precisa recuperar esses jogadores e ele chega ao Corinthians já conversando sobre isso. Sobre recuperar esses jogadores importantes, como o Depay, que também não vive uma grande fase, principalmente o Garro, que é um alvo de muitas críticas. Ele já conversando nos bastidores com esses atletas, esse papo reto, esse contato tete a tete ali, né? Para potencializar os jogadores que ele sabe que pode entregar. E aí o Hernan falou dos treinos, alguma coisa que me trouxeram assim, de bastidores é que os primeiros métodos, assim, aquele conceito de Diniz já foram vistos no primeiro treino, entendeu? Mas nada que a gente não pode falar. Mais profundo. Que a gente fala, caramba, me encantou, aquele velho discurso. Surpreende, não. Foi roda de bobo só. Falar agilidade. Que, assim, comparado com o Dorival, e não é positivo ou negativo isso. Não. Características totalmente diferentes já vistas no primeiro treino. Que os conceitos eles vão ser implementados desde o primeiro treino. Sim. Então é isso, ele quer recuperar esses atletas que um dia foram importantes e que vivem uma fase ruim. E ele sabe que ele é um cara muito agregador, chegou, conversou individualmente. E assim, as primeiras impressões positivas, mas nada que pode falar, nossa, ele mudou o ambiente, como é um discurso pronto. Mas é um cara que vai chegar e abraçar os atletas, que ele tem esse discurso, né? E além do Alex Santana, que perguntaram aqui no chat, que tá afastado, né? Ele vai reavaliar a situação dele. Porque na coletiva de ontem, perguntaram no Alex Santana, né? Como é que vai ficar a situação dele e tudo mais. Ele vai reavaliar a situação. É um jogador que ele já trabalhou, que ele gosta, então ele vai ver se encaixa nesse elenco do Corinthians ainda. E o que eu vi também é que ele vai trabalhar muito com os jovens. Os jovens com que ele já potencializou, até o Hernan já falou aqui, Ryan, Gabriel Sara, enfim, diversos jogadores, Anthony, Brenner. Né? Então é a característica dele. Então, primeiras impressões só, primeiro treino, vai jogar agora contra o Platense, vai estar à beira do campo. Então, você quer ver mudar o ambiente? Quer ver 2 vitórias? Sim. 2 vitórias, hein, Hernan? Para mudar o ambiente. Estreia na Libertadores com vitória e ganha do Palmeiras. Pronto. Aí você vai ver o ambiente mudar. Aí você tem uma segurança, você tem uma confiança, um retorno de uma confiança. Mas assim, pra gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa coisa do empolgômetro. Sim. Porque daqui a pouco perde o jogo na Libertadores, perde um segundo jogo em Libertadores, empata em casa, vira chacota, né? Os métodos e tal, desde o primeiro dia. Mas é uma coisa assim que naturalmente o trabalho ele vai se desenvolver e como toda a comissão técnica, como todo treinador que trabalha no futebol brasileiro, há um cuidado do Diniz, do Léo, que chegou agora,
para ser auxiliar, de toda a comissão em relação ao estado físico do Corinthians hoje, que é aquele time que chegou e foi até o limite na final da Copa do Brasil, teve pouco tempo de descanso, depois foi no limite na final da Supercopa, e aí ficou patinando nessa questão física com o calendário. Então, assim, não adianta ter métodos, aquela coisa do treino da intensidade, como o Diniz gosta, sabendo que ele pode, de repente, estourar um ou outro jogador. Então, há esse zelo, há esse cuidado, e isso a resposta imediata disso vai ser no resultado, não tem jeito. E é bom lembrar isso, porque talvez o torcedor esqueça, mas como é que foi essa fase do Corinthians, né? Ele disputou a final da Copa do Brasil quase no Natal. Foi dia 21 ou 22? 21 de dezembro. E aí, o campeonato estadual já começou logo... Dia 5. Dia 5 de janeiro. Aí é verdade que muita gente vai falar assim, mas, poxa, começou para todo mundo. Isso é verdade. Só que o Corinthians, desde as primeiras rodadas, ele já estava jogando com o time que fechou a temporada. Sim. Então, até o Dorival falou isso, os jogadores falaram, como é que tá a parte física nesse ano? Ele falou, não, é a mesma do ano passado, porque não teve uma intertemporada. E por que o Corinthians fez isso? Que a comissão, então, do Dorival fez, e claro, com o respaldo, e imagina a orientação da direção. Tinha um objetivo de chegar bem no jogo contra o Flamengo, na Supercopa. E conquistou o título. Assim, estavam perguntando aqui do Memphis. O Diniz ontem elogiou o Memphis. Falou que é uma estrela, estrela mundial. Que quer que ele fique. Super estrela mundial. E eu achei que o Diniz foi bem ontem na entrevista, que foi? O Júnior ia tomar um sapeco na Rússia. Você ia apanhar feio lá, meu irmão, sem nem brigar. Tem a informação do Bruno, porque eu achei, Bruno, que o Diniz foi bem na entrevista ontem. E a Fiel abraçou o Diniz, hein? Você não Muito percebeu bem. isso, Hernan? Foi. Eu acho que por duas coisas. O vídeo que se chamou bem a atenção e na entrevista ele foi bem também. Aquela cara de maluco dele, no bom sentido. Ele deve ser muito louco, né, cara, o Diniz? Eu não conheço E essa ele coisa da Zona Leste. Mas ele deve O ser um Diniz cara foi muito... caracterizado para aquela coletiva de apresentação. O que você achou, Bruno? A gente cantou a bola do Zona Leste aqui. Até o cabelinho Verdade. bagunçado foi o mais um louco pro bando, Não, certeza. isso aí Aquilo ali sempre foi teve, tudo marketing, vai. Isso meus aí amigos. sempre teve. É um misto de cacheado com Não, mas liso ali. ontem tava acima. Mas a Fiel aqui, a Fiel gostou da primeira entrevista, viu, Bruno? Eu fiquei sabendo que a Fiel Portugal gostou bastante também. Aprovou muito a coletiva do Diniz como treinador do Corinthians. Tem algum detalhe aí do contrato, Tem. Bruno? Do contrato não. Do contrato ou de algum bastidor, Bruno? Não, eu já me despedindo e passando a bola para vocês aí, porque ontem foi tema e teve esse desafio, pergunta como é que seria uma eventual rescisão do Fernando Diniz. É complicado, né? O Diniz nem chegou ou mal chegou e já estamos nós aqui falando sobre contrato de rescisão, etc. Mas enfim, se acontecer uma rescisão, é a mesma ou o mesmo formato do contrato antigo que ele tinha com o Vasco, o pagamento de 3 salários. A mesma forma que foi acordada a saída do Dorival Júnior, o pagamento de 3 salários. É assim que o Diniz assinou e acertou a sua eventual rescisão, que muito honestamente a Fiel Portugal espera que não aconteça, que ele cumpra o contrato. Portugal tá fechada. Fala galera, tudo bem? Ó, informação muito importante do colega Vene Casagrande, que manja tudo de bastidores do futebol, sobre a premiação para o sucesso de Fernando Diniz. Vocês estão vendo aí, ó. Essa vai ser a premiação em caso de sucesso, dividido até por... o Vene conseguiu até por competições, né? Por tudo que ele conseguir com o Corinthians, os seus objetivos todos, ele tem esses bônus. Gente, é normal, todo treinador tem bônus. Eu falo para vocês, o Memphis tem bônus porque isso, aquilo. Todos os grandes jogadores têm esse tipo de bônus por metas alcançadas, por objetivos alcançados, e treinador de todos os clubes também. Imagina qual é o bônus, por exemplo, do Abel Ferreira no Palmeiras para conquistar os títulos, sendo que o salário dele já é o maior salário aí da América do Sul. Então, é bastante normal essa premiação toda, e o Vene Casagrande, então, traz todos esses detalhes sobre isso. O que a gente espera é que o Corinthians possa pagar tudo isso, porque se é para pagar é porque ele conquistou. Então, o torcedor corintiano acredita que o mais importante é ter que pagar, porque isso quer dizer que os objetivos ali, sobretudo os principais e de maiores valores, foram conquistados. Não teria problema nenhum em pagar esses bônus todos aí. Vocês imaginavam que era dessa maneira? Que os bônus são assim, dividido por competição?
imaginava que eram esses valores ou vocês imaginavam que seria até mais ou até menos? O que você pensa, hein? Diz aí. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, pra sempre se informar sobre o Corinthians, beleza? Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Então tá aqui, ó, Fernando Diniz comanda o primeiro treino pelo Corinthians, de olho na Libertadores, veja como foi, mano. O treino ontem foi rápido, tá, pela informação que a gente teve aí, e ele teve algumas conversas particulares aí, falou até mesmo com o Breno Bidon, até vazou uma foto aí dele falando com o Breno Bidon, né? Então acho que assim, um treino, né, não dá pra você implementar o jogo ali do Diniz, eu acho que ele não vai mexer muito, né, e vai falar pro time ter mais calma, é mais uma questão, acho que psicológica, né, agora, mais uma questão mental. Se vocês não sabem, né, o Fernando Diniz, chega até a ser um pouco irônico isso, né, mas ele é psicólogo, né, e fala, caramba, um psicólogo desse com toda essa calma aí é complicado, hein, mano. Mas a verdade, pessoal, é que tá todo mundo muito ansioso pra saber como é que vai ser, né, esse dinizismo aí no Corinthians, né, mano. Será que o Corinthians tem elenco pra isso? Será que vai casar com o estilo do Corinthians, com o atual elenco do Timão? É isso que a gente tá doido pra descobrir nos próximos dias. E aí, o Fernando Diniz também elogia aqui, ó, elogia jovens do Corinthians e prioriza a recuperação imediata de Rodrigo Garro, né? Então, ele quer muito aí a recuperação do Garro, o Garro jogando no mais alto nível que o Garro já jogou. A gente sabe que o Garro não vem rendendo aquilo que ele poderia render dentro de campo, né? E o Corinthians sente muito. Então, antigamente a gente falava que o Corinthians tinha aqueles 11, né? Os 11 do Corinthians é muito embaçado, né? São muito bons. Hoje, cara, o Rodrigo Garro já não tem jogado mais como jogou, né? O Memphis também, né? Com bastante lesão, não tá rendendo o que rendeu nas outras temporadas, então a gente não tem mais aqueles 11, né? Então é isso, cara, ele quer recuperar. E ele também falou ontem do volante, né? Do Alex Santana. Ele falou do Alex Santana ontem, falou que quer saber como é que tá, que vai recuperar e tudo mais. Mas eu ia falar dessa outra coisa aqui, porque tá criando um burburinho já na internet, mano. Corinthians dispensa gerente de futebol e tradutor de Memphis Depay. Então já estão falando, não vai renovar. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter um pouquinho de calma aí. Né, calma, às vezes é uma troca no comando, trocou aí o Fernando Diniz, vamos, calma, tá, não dorme no barulho da mídia não, porque a mídia só quer tumultuar, então vamos tomar cuidado. Não tô falando, tá, que o meu timão aqui, ele deu só a notícia, estou falando que mediante a essa notícia tem muita gente tumultuando, esse era o meu ponto aqui, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, logo volto com mais notícias do Coringão pra te atualizar. Te inscreve aí, se inscreva aqui no canal, deixa o like, hein, valeu!